Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre dor crônica, acupuntura e fibromialgia. E hoje eu vou falar com vocês, com as pacientes com fibromialgia especialmente, sobre a importância do sono reparador na prevenção das crises de dor da fibromialgia. Então, hábitos que prejudicam o sono e pioram a fibromialgia. Algo bem prático para vocês aplicarem na rotina de vocês, na vida de vocês, para vocês dormirem melhor e terem menos dor em virtude da ausência de sono, da ausência de um sono reparador, terem menos cansaço, que há uma implicação direta na piora da dor da fibromialgia. Então, o sono, ele é responsável pelo reparo muscular, pelo reparo dos nossos neurônios, diminuindo então a dor, o cansaço e os sintomas cognitivos. O que vem a ser então os sintomas cognitivos? Dificuldade de memória, dificuldade de foco, de concentração, de aprendizado de coisas novas, e tudo isso tem uma relação direta com o sono e com a própria fibromialgia. Nós falamos muito na névoa da fibromialgia, que tem a ver com essa baixa na nossa cognição, essa piora de sintomas cognitivos muito relacionados então ao sono. Eu costumo dizer para as pacientes que é como se a gente levasse o nosso sono da noite, é como se a gente levasse o carro para revisão. Então assim, o meu carro ele não tá muito bem, ele trabalhou a semana, o mês inteiro, o ano inteiro, eu levo para revisão, eles vão consertar motor, trocar óleo, melhorar a lataria. Isso que acontece conosco no momento do sono. Nós reparamos a nossa musculatura, nós descansamos, nós relaxamos, nós entramos num estado que nós chamamos de atonia, que é quando o músculo ele fica, né, como se a gente levantasse o braço e o braço caísse, né, mole. Então esse período ele é importante para isso, para o reparo muscular e para o reparo neurológico de todas as pacientes, mas na fibromialgia ele é fundamental para que a mulher não comece o dia seguinte já com aquela musculatura ainda cansada do dia anterior. E infelizmente nos dias de hoje nós temos hábitos que prejudicam muito o nosso sono e que muitas vezes nós não percebemos. Prejudicam de maneira geral, mas voltando, como eu trato muitas pacientes com fibro e eu observo muito o padrão de sono delas, é importante, é fundamental que estas pacientes durmam melhor. Eu digo assim, ó, bom, a gente vai regular o sono, se a gente não regular o sono, as demais etapas do tratamento, elas não vão funcionar. E muitos hábitos prejudicam o sono das pacientes. Entre eles, o uso dos eletrônicos, eles aumentam o estímulo ao nosso cérebro, aumentam a dopamina e diminuem a melatonina. Então, o que significa isso? É aquela paciente que, ok, trabalhou o dia inteiro, ou em casa, ou fora, chega de noite, ela consegue um tempinho para sentar e quando ela senta, ela vai pro celular. E aí ela vai olhar uma receita de bolo que apareceu. Quando ela vê, ela pode até sentar para procurar uma coisa objetivamente. E isso acontece com todos nós, né, pessoal? A rede ela é feita para isso. Então, o que acontece? Quando nós vamos ver, nós já estamos ali há 40 minutos, 50 minutos, com o nosso cérebro hiperexcitado, hiperestimulado, depois de termos tomado uma jarra de café durante a tarde, de termos comido de noite em excesso, sentamos e vamos para o celular. E aí ficamos naquela roda viva do celular horas às vezes. Como é que o nosso cérebro vai baixar a adrenalina, baixar o cortisol? Como é que nós vamos regular os nossos hormônios para dormir se nós estamos hiperestimulados? Aí a nossa melatonina, que é o hormônio do sono, ela vai lá embaixo e aquela vontade de dormir, aquele sono, nós podemos estar cansados, mas nós ficamos hiperestimulados ali no celular. E isso serve também para a televisão, por exemplo, assim, tá, agora eu vou sentar e vou olhar um filme. E é um filme violento, e é um filme de guerra, e é um filme que traz catástrofes, tragédias, e o nosso cérebro fica ligado e hiperestimulado com aquela programação. Então, eu sempre digo para as pacientes que
Temos que ter a rotina de quem tem um bebê pequeno em casa. Diminuir a luz, diminuir o volume e evitar televisão em excesso, evitar o uso do celular. Celular e televisão, 1 hora antes de ir dormir, está proibido para as minhas pacientes. Se elas obedecem ou não, a gente vê depois com a progressão da doença, né? Com a progressão das crises. Mas a orientação é essa: pelo menos 1 hora antes de deitar, não ficar no celular. E não levar o celular para a cama e também não ficar assistindo televisão deitado. Isso é bem importante. Horário irregular também é um hábito que prejudica muito o sono. Pacientes que vão dormir, exceto, né, quem não tem opção, que trabalha por turno, enfim. Mas assim, pacientes que vão dormir um dia às 9, outro dia vão dormir à meia-noite, outro dia vão dormir às 11, outro dia vão dormir à 1. Não há organismo, né, pessoal, que se organize para conseguir regular hormônios, ritmo circadiano, nosso ritmo biológico, que ele começa, a nossa melatonina, que é o hormônio do sono, ela desperta, ela começa a aumentar, digamos assim, ao entardecer, quando o sol vai caindo. Já há um problema que nós botamos muita luz branca em casa, então dá uma mascarada, né, nesse efeito da melatonina. Então, se nós não mantivermos um horário pré-estabelecido, bom, em torno das 10 horas eu vou dormir, fica muito bagunçado para o nosso ritmo biológico, para os nossos hormônios se organizarem, digamos assim, para nos botar para dormir, para começar aquele sono, para começar assim, veio aquele cansacinho, vou dormir. Então, organizar uma rotina de horário para deitar e para levantar. Para levantar também é importante, porque se um dia eu levanto às 7, outro dia eu levanto às 10, é claro que eu não vou ter sono à noite, no mesmo horário que eu tive na noite anterior, que eu acordei cedo. Ou, se são pacientes que ficam em casa, dormem boa parte da tarde, é óbvio que não vão ter sono de noite num horário regular para conseguir dormir. Então, tudo isso é importante ser organizado. Outro hábito que prejudica o sono: o uso da cafeína e do álcool. Mas o álcool, quando eu bebo, eu sinto um soninho. O álcool, ele pode inicialmente induzir o sono, dar aquela sonolência, mas ele dá um sono com despertares noturnos, ele dá um sono mais superficial, então o paciente não aprofunda. E a cafeína é estimulante, o paciente passa a tarde inteira tomando café e aí à noite não consegue dormir. Há pesquisas que dizem que as pessoas devem ingerir café no máximo até as 3 da tarde, outras pesquisas puxam ainda mais cedo. Após o almoço é o último cafezinho, para que o sono noturno ele seja regular. Refeições pesadas. Se a gente antes de dormir senta, e muitas pessoas dizem assim, mas é o momento em que eu como melhor, porque é o momento em que eu tenho mais tempo, que eu consigo relaxar mais. Ok, mas opte por por alimentos mais leves, como por exemplo, sopas ou saladas, legumes ou algum lanche mais saudável em menor quantidade. Procure mastigar bem, porque isso engana o cérebro. Mastigar bem nos dá uma sensação de saciedade mais precoce. Então eu como menos e eu me satisfaço com menos. Quanto mais rápido nós comemos, maior vai ser o volume que nós vamos ingerir e mais desconfortáveis nós vamos ficar durante a noite. Vai ficar aquela sensação de estômago pesado, da digestão que não chegou a acontecer e nós já fomos dormir, ou os pacientes vão ter o refluxo, né? O estômago não dá conta de digerir tudo aquilo e começa a refluir, aí a pessoa tem azia, aí não consegue dormir por conta disso, ou então começa a desencadear tosse. Então é importante o hábito alimentar noturno e não se ingerir muitos líquidos, um volume muito grande de líquidos depois das 20 horas, porque isso piora também o refluxo e faz com que o paciente acorde mais vezes para fazer xixi à noite. Então isso prejudica, quebra muito o sono. Não deitar sem sono. A grande maioria das pacientes deitam e esperam o sono chegar. E aí vira de um lado, vira do outro, começa a ter dor no corpo, começa a ter dor no quadril, a bursite ataca. Então o que eu sempre oriento? Deitem quando estiverem com sono. Mas era 10 da noite, o horário que eu costumo dormir e eu não estava com sono. Fica na sala, sentada, lendo um livro, fazendo uma meditação, fazendo uma prece, coisas que não estimulem e que melhorem, que facilitem a vinda do sono. Quantos de nós, não estamos com sono, sentamos para ler um livro e o sono começa a vir, aí sim,
desliga a luz, fecha o livro e vai para o quarto dormir. Ficou no quarto mais de 20 minutos, não conseguiu dormir, senta, né, desce, vai para a sala e procura novamente alguma coisa que induz o sono, ou tomar um chazinho, alguma coisa assim. Não deitar sem sono. A cama, né, deve ser para aquele paciente que está já com sono que vai dormir. Não resolver problemas na cama. Então, assim, essa semana ainda atendi um paciente que ele me disse, eu deito, um homem, né, eu deito e tudo que eu tenho que fazer no outro dia vem na minha mente, ou as coisas que eu deixei de fazer, que eu esqueci, vem na minha mente e eu não consigo dormir, o sono não vem porque a minha cabeça está muito agitada. Então, qual é a dica, qual é a orientação que a gente dá? Escrevam num caderno, antes de ir para o quarto, antes de ir para a cama, coloque, bom, ficou pendente tal coisa de hoje, eu tenho que resolver tal coisa amanhã, para a gente não ocupar o nosso cérebro com essa preocupação. Transfere para o caderno, transfere para o bloquinho e amanhã vai ser resolvido. Não fique com isso na mente, porque vai gerar ansiedade, vai agitar ali, né, o nosso cérebro, a nossa mente, e nós vamos ter mais dificuldade para dormir. Evitar luzes e barulhos. Como eu falei, a luz branca, ela é prejudicial para a produção da melatonina. Então, casas com uma iluminação muito forte, procurar assim, já ir desligando, já deixar uma luz mais indireta, um abajur se possível. Então, no quarto, evitar a luz da televisão, a luz azul, desligar. Tem pacientes que se incomodam inclusive com um LED, ou pacientes que dormem com a janela aberta, com aquela luz do poste, né, entrando direto no quarto. Então, utilizar uma cortina ou fechar a janela para que o ambiente fique mais acolhedor e mais propício para o equilíbrio dos hormônios que tem que acontecer durante a noite. E sempre assim, se possível, dormir à noite. Tem pacientes que trabalham por turno e acabam dormindo de dia. Esse paciente, ele pode ter um comprometimento na questão da fibromialgia, essa paciente pode ter um comprometimento, porque o sono da noite, ele não é igual ao sono do dia. Hormônios diferentes são excretados de dia com relação à noite. Então, sempre que puder optar por um turno de trabalho, optem por trabalhar de dia e dormir à noite, respeitando sempre a regularidade da rotina do sono. E o que eu costumo indicar para as pacientes, então? Tem pacientes que precisam utilizar alguma medicação, né, algum remédio que melhore o sono. Geralmente eu associo assim, bom, que remédio a gente pode usar para fibro que melhore o sono? Para evitar, então, os hipnóticos, que são medicamentos que podem sim causar dependência, podem sim causar tolerância. Então, se utiliza um antidepressivo tricíclico, que causa sonolência, ou um gabapentinoide, que pode causar sonolência, ou em momentos assim de muita dificuldade para dormir, dor, se usa um relaxante muscular, que causa sonolência. Então, pode sim ser necessário a gente ajustar alguma medicação para este objetivo, da paciente dormir. A meditação ou a prece também são ferramentas importantes para a indução do sono. Então, a meditação guiada, que pode ser colocada no celular, deixando o celular sem a luz aparente, virando o celular para baixo, ou eu nunca oriento o paciente a dormir de fone, porque o fone ele acaba atrapalhando, se o paciente vai se virar durante a noite, ele vai acordar por conta do fone. Então, botar ali num volume baixo uma meditação sem a luz do celular, fazer preces. Tem pacientes que me dizem, doutora, eu não faço meditação, mas eu rezo antes de dormir, eu rezo as orações, ou eu faço o terço. Excelente, também é uma forma de já tranquilizar, harmonizar a nossa mente, o nosso cérebro, para o preparo para o sono. Outro hábito importante, saudável, a respiração, que eu sempre falo, a 4-7-8, que é inspirar contando até 4, segurar o ar contando até 7 e expirar bem lentamente contando até 8. Então, a inspiração, ela é metade do tempo da expiração. Esta respiração, ela induz o sono, ela diminui a ansiedade, melhora a qualidade do sono dos pacientes. É importante fazer 3, 4, 5 vezes essa respiração e muitas vezes os pacientes começam a bocejar já ali na segunda, terceira incursão. Então,
fazer técnicas de respiração, meditação, prece. A acupuntura também possui pontos que melhoram o sono, que induzem o sono dos pacientes, que diminuem a ansiedade, que modulam alguns padrões hormonais e ajudam esse paciente a dormir. E também a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental tem se mostrado muito eficaz no manejo da insônia dos pacientes. Então, mais uma vez, adquiram hábitos saudáveis para terem um sono reparador, que é fundamental para as pacientes com fibromialgia. Espero que tenham gostado do vídeo, que façam um proveito prático na vida de vocês, melhorando a qualidade do sono e diminuindo as dores na fibromialgia. Um grande abraço!